de Jesus. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, irmão, abra ela comigo no livro de Neemias. Nós estamos numa série no livro de Neemias e hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Você pode abrir aí Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 10 a 20. Louvado é o nome de Jesus. Neemias, do capítulo 2, no capítulo 2, aliás, os versos 10 em diante. Se você não tiver Bíblia, nós temos aqui, você pode acompanhar na projeção conosco aqui. Neemias, capítulo 2, quando você encontrar, você pode dar um amém, que aí a gente pode começar a leitura. Amém? Diz assim, vamos ler só o 9. O 9 foi o último versículo que nós pregamos domingo passado. Versículo 9 diz assim: Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então, cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei o portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, e os seus muros destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: Vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Hoje nós vamos falar então sobre avanço e oposição. Nós vamos ver que a obra vai começar a avançar. E quando a obra começa a avançar, é claro que vai ter oposição. Então nós vamos nos deter hoje falando um pouquinho sobre isso, sobre o avanço da reconstrução e sobre a oposição que Neemias ele vai começar a encontrar ao trabalhar. E aí nós vamos ver aonde isso se aplica nas nossas vidas, em como avançamos e em como nós vencemos a oposição que nós enfrentamos quando nós começamos a fazer algo para o Senhor. No último domingo, nós pregamos ali e falamos sobre realizando o impossível. Neemias havia orado, havia buscado, e aí ele vai ao rei. E o rei tem o seu coração aberto por Deus. Neemias, ele pede cartas, pede provisão, pede ajuda do rei. E o rei, ele dá tudo o que Neemias pede. Neemias, nós falamos de 3
de 3 virtudes ali, de 3 coisas que Neemias fez para que o impossível se realizasse na vida dele. Neemias, ele teve fé para esperar. Neemias, ele teve fé para pedir. E Neemias, ele teve fé para agradecer a Deus quando ele recebeu aquilo que ele havia pedido. No versículo 8, quando Neemias, ele pede as coisas ao rei, Neemias, ele diz: e o rei me deu tudo o que eu pedi. E ele termina o versículo 8 dizendo: porque a mão bondosa do Senhor estava sobre mim. Ali o impossível começa a acontecer. Ali Neemias vai debaixo do envio do rei, com cartas do rei, com provisão dada pelo próprio rei. Neemias vai para Jerusalém, e como nós temos visto aqui domingo após domingo, Jerusalém estava debaixo de escombros, estava em miséria, os decretos eram contrários e havia forte oposição. Essa oposição que nós vamos falar aqui é a mesma que nós falamos semana passada em Esdras, que quando Esdras volta e Esdras ele inicia a reconstrução dos muros, ali já há oposição e ali a obra é paralisada, ali a obra para. O que Neemias vai encontrar lá em Jerusalém não é apenas a cidade destruída, mas uma forte oposição àquilo que ele deveria fazer. Havia uma obra humanamente impossível de ser realizada. O que Deus fez? Ele levantou Neemias. Neemias lamentou, orou, chorou, jejuou, e quando Deus respondeu, Neemias se levantou e foi fazer algo pelo seu povo. Deus, ele levanta Neemias, e aquilo que era humanamente impossível começou a se tornar realidade. Deus levanta Neemias, e Neemias era um homem. Deus levantou Neemias, um homem simples, um homem como eu e você. E você já notou que Deus, ele sempre levanta homens para ocasiões especiais? Você já parou para observar isso nas Escrituras? Quando o povo estava escravizado no Egito, Deus levanta um homem, Moisés. Depois Deus levanta José, e José se torna governador do Egito. Depois Deus levanta quem? Levanta Davi. Deus levanta Neemias. Deus levanta os profetas. Deus levanta Paulo. Deus, ele sempre prepara homens, e aqui quando eu falo homens não é apenas homens, é pessoas. Deus, ele sempre prepara pessoas para ocasiões especiais. Uma obra, irmãos, ela pode começar sempre que uma pessoa se levanta e se coloca na mão de Deus. Sempre. Sempre que uma pessoa se levantar e se colocar na mão de Deus, Deus pode usar essa pessoa para uma grande obra. Deus usa pessoas, ele levantou Neemias, ele levantou diversos outros homens. Neemias era essa pessoa que atende ao chamado. E quando Neemias ele ouve tudo aquilo, ouve como Jerusalém está, o coração de Neemias, ele se acende para a restauração. Neemias, ele se apaixona por aquilo que ele tinha que fazer. Ele se torna um homem apaixonado pelo seu chamado, apaixonado por aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Sabe por quê, irmãos? Neemias é um homem apaixonado. E sabe o porquê somente pessoas apaixonadas podem fazer coisas grandes para Deus? Porque se você não tiver paixão no seu coração por aquilo que você precisa fazer, mais cedo ou mais tarde você acaba desistindo disso. Veja bem, ninguém faz nada de significativo no reino de Deus sem paixão. Ninguém. Se você quer fazer algo grande para Deus, a primeira coisa que você precisa é estar apaixonado por aquilo que você vai fazer. É estar apaixonado pela obra que está nas suas mãos. Isso não é só a respeito da obra de Deus. Isso é a respeito de tudo nas nossas vidas. Se você não tiver paixão por aquilo que você faz, você vai acabar cansando. Se você não tiver paixão por aquilo que você deseja fazer no reino de Deus, você não vai conseguir fazer nada de significativo. Muitas pessoas, elas viram Jerusalém. Elas estavam lá. Elas viram a situação de Jerusalém, mas elas se conformaram com aquilo. A cidade está lá há 140 anos destruídas. Ninguém fez nada, todo mundo caminhou por lá, todo mundo estava conformado com aquilo. Neemias não. Neemias, ele nunca tinha estado lá. Mas quando ele ouve a respeito da situação de Jerusalém, ele lamenta, chora, ora, jejua e diz: vou fazer algo. Eu não vou permanecer no lugar em que eu estou. Neemias, ele estava, ansioso por ver a cidade de Deus restaurada. Ele estava ansioso por ver os muros da cidade restaurados. Ele estava ansioso por ver aquela obra começar. Tanto que quando nós olhamos para o versículo 9, depois que ele recebe tudo do rei, a primeira coisa que diz o versículo 9 é que ele vai.
Ele recebe provisão, ele recebe o envio. Então o que ele faz? Ele se levanta e vai. Ele vai em direção a Jerusalém. Ele estava ansioso, sabe? Ele ansiava por ver a obra dos muros da cidade de Deus se iniciarem. Neemias, ele tinha um anseio por ver a obra avançando. Ele tinha um anseio por ver os muros restaurados. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Nós, como povo de Deus, nós precisamos ter esse mesmo anseio. Como povo de Deus, nós precisamos ter esse mesmo desejo que Neemias tinha. Esse mesmo sonho. Que sonho é esse, pastor? De ver a obra de Deus avançando. De ver o reino de Deus avançando. De ver o evangelho de Jesus sendo proclamado. O anseio de Neemias deve ser o nosso anseio. O desejo de Neemias deve ser o desejo da igreja. Aquilo que Neemias sonhava que acontecesse, a restauração dos muros, a reconstrução da cidade, esse também deve ser o anseio da igreja de Jesus hoje. Nós precisamos ansiar pelo avanço do evangelho. Nós precisamos ansiar, irmãos, desejar o avanço da obra de Deus. Nós aqui precisamos desejar o avanço da nossa igreja. O avanço dessa obra aqui. O crescimento dessa obra aqui nesse bairro, aqui nessa cidade. Esse deve ser o nosso desejo, o anseio do nosso coração. Nós precisamos entender que a obra de Deus precisa avançar. A obra de Deus foi feita para avançar. O trabalho da igreja é sempre avançar. E a igreja precisa avançar. Ela precisa ir adiante. O reino de Deus precisa avançar aqui. Nós estamos aqui numa cidade, o reino precisa avançar aqui. E o reino, ele avança por meio da igreja. Se a igreja avança, o reino avança. Se a igreja vai adiante, o reino vai adiante. Então por isso é importante que a obra de Deus avance. Que o reino de Deus avance. A pergunta que fica para nós: de que maneira a obra avança? De que maneira se dá esse avanço? Como a igreja avança? Como o reino de Deus avança? O que acontece no meio do avanço? Nós vamos ver que Neemias vai começar a avançar. E nós vamos aprender com ele como se dá o avanço. Mas nós vamos ver com Neemias também que quando o avanço começa, muitas coisas começam a acontecer junto. Como se dá o avanço? Como a obra de Deus avança? O que nós podemos esperar enquanto avançamos? Quais os empecilhos? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como a obra de Deus avança, pastor? Em primeiro lugar, a obra de Deus avança com pequenos começos. Como a obra de Deus avança? Ela avança com pequenos começos. Olhe para mim, não podemos desprezar os pequenos começos. Não podemos. Não podemos desprezar os começos humildes. Zacarias 4:10 vai dizer assim, Zacarias está profetizando, e o tempo que Zacarias profetiza, o tempo que Ageu profetiza, é o mesmo tempo em que está acontecendo a reconstrução dos muros. Zacarias 4:10 vai dizer assim: não desprezem os começos humildes. Não desprezem. Não desprezem os pequenos começos. Não desprezem os começos simples. Sabe por quê? Porque o Senhor se alegra ao ver a sua obra começar. Ele se alegra. Sabe qual a alegria do Senhor? Ver a sua obra começando. Ver a sua obra avançando. Ver a sua obra acontecendo. O Senhor se alegra ao ver a obra começar. E aí Zacarias vai dizer, ele se alegra ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Zorobabel é o que vem na primeira leva para a restauração de Jerusalém. Vem Zorobabel, vem Esdras, vem Neemias. E sabe o que Zacarias está profetizando aqui? Ele está dizendo, não despreze. E sabe por que ele está falando isso? Porque quando eles começam a reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído, quando eles lançam os fundamentos e iniciam a construção, há um misto de choro e de alegria. A Bíblia vai dizer que em Esdras que os mais velhos choram e que os mais moços se alegram. Os mais moços se alegram porque a reconstrução começou. Os mais velhos se entristecem porque a glória daquele templo não se comparava à glória do templo que Salomão havia edificado. E aí Zacarias vem e diz, olha, não fiquem tristes, não desprezem os pequenos começos, não desprezem os começos humildes. Como a obra de Deus avança. A obra de Deus avança com pequenos começos. Ela avança com começos simples. Em dias em que o que muitos consideram é aquilo que é aparentemente grande. Sabe qual é o tempo que nós vivemos? O tempo daquilo que é externo. Então o que chama atenção? O que é grande. O que chama atenção? O que é pomposo. O que chama atenção? O que há grande fluxo de pessoas. É isso que esse tempo nos mostra.
E é isso que chama a atenção de muitas pessoas. Sabe o que a internet tem feito? A internet tem vendido sucesso rápido. A internet ela vende um sucesso rápido e um sucesso visível. Então na internet tem alguém que está vendendo um curso para você que você vai ficar rico em uma semana. Faça esse curso aqui, você vai destravar os gatilhos e você vai ser próspero. A internet está vendendo esse sucesso rápido. Esse sucesso visível. Esse sucesso aparente. Esse sucesso enganoso. Esse sucesso mentiroso. Sabe o que acontece? A grande maioria das pessoas, ela tende a dar pouca importância àquilo que é simples, àquilo que é pequeno e àquilo que é comum. E ela tende a voltar os seus olhos para aquilo que é aparentemente grande e belo. Aí nós olhamos para Neemias. Sabe o que nós vamos ver em Neemias? Nós vamos ver que, lá no capítulo 1, que Hanani ele faz uma visita para Neemias. E aí nós olhamos que é uma conversa despretensiosa lá, né? Neemias pergunta, Hanani responde. Uma conversa simples. Quem poderia imaginar que a visita de Hanani e que as perguntas de Neemias, elas terminariam na reconstrução dos muros em 52 dias? Quem poderia imaginar isso? Que uma conversa despretensiosa, sabe, uma conversa rápida, fosse mover o coração de Neemias, fosse acender o chamado de Neemias, e que Deus fosse levantar Neemias para uma grande obra. Quem poderia imaginar isso? Um pequeno começo, uma simples conversa, uma simples troca de notícias. Não subestime, irmão. Não subestime os pequenos começos. Não subestime uma pequena visita. Através de uma pequena visita, Deus pode fazer coisas grandes. Não subestime. Não subestime um pequeno sonho. Sabe, a gente tem um pequeno sonho, um pequeno projeto, um pequeno desejo, e a gente trata aquilo como qualquer coisa. Não subestime isso. Não subestime isso, porque aquilo que é pequeno hoje pode não permanecer grande no futuro. Veja bem, você que está aqui, que congrega com a gente, não subestime a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja que ela não é grande. Mas não subestime essa igreja. Não subestime os sonhos que essa igreja tem de avançar, de crescer, de querer alcançar pessoas aqui nessa comunidade, nessa cidade. Não subestime. Deixa eu falar algo para você. Você já parou para fazer uma pesquisa assim? Pare, chegue na sua casa e pesquise. Hoje, quando você fala a respeito de celular, quando você fala assim, celular, qual o melhor celular que você pensa, assim, a marca? Qual é? Qual? iPhone? iPhone, né Pedro? Apple. Se você sentar para conversar com o Pedro, um dia sente, o Pedro trabalha com iPhone, pergunte aonde começou a Apple. Aonde? Em uma garagem. Aí você vai no Google. E aí você pesquisa aonde o Google começou. Em uma garagem. Aí você vai pesquisar a história da Microsoft, o Bill Gates. Pesquise aonde começou a Microsoft. Aí nós olhamos para a Apple, é a referência, é gigante hoje, mas não começou grande. Nós olhamos para o Google é gigante hoje, não começou grande. Nós olhamos para a Microsoft, para o Bill Gates, e hoje ele é um dos bilionários do mundo. Mas começaram todos pequenos. Eles começaram em uma garagem, eles começaram dentro de uma casa, eles começaram em ambientes pequenos, em espaços pequenos. As grandes Big Techs não iniciaram em grandes prédios, mas em garagens. Então se você tem uma garagem, você pode ter o início de uma grande coisa na sua vida, irmão. Não despreze a sua garagem. Talvez ela não seja só para guardar o seu carro. As grandes Big Techs começaram em garagens. Deus pode transformar coisas que começam pequenas em grandes realizações para o seu reino. Deus pode. Deus ele pode pegar coisas pequenas, coisas que são insignificantes para nós, e Ele pode usar isso para a sua glória. Ele pode fazer com que isso se torne grande no seu reino. Veja bem, para uma grande obra, Deus não precisa de uma grande igreja, Ele precisa de um pequeno começo. Ele precisa encontrar pessoas fiéis. Ele precisa encontrar homens e mulheres fiéis, apaixonados pela missão, apaixonados pelo avanço da igreja. E a partir de poucas pessoas, mas apaixonadas pela missão, Deus pode fazer o seu reino avançar. Deus ele pode fazer através de pequenos começos. Nós não precisamos para uma grande obra não precisamos de grandes começos. Deus ele começa com pequenas coisas.
A obra avança e o primeiro modo é que ela avança é com pequenos começos. Em segundo lugar, a obra de Deus avança como? Ela avança sucedida por uma avaliação profunda. Sabe o que nós vamos ver? Nós vamos ver que Neemias ele entra na cidade. Sabe qual a primeira coisa que Neemias vai fazer antes de agir, antes de falar, antes de desafiar o povo? Ele vai analisar. Ele vai investigar a situação. Ele vai caminhar pelas muralhas que dizem que tinha em torno de 5 metros de comprimento e 4 metros de largura. A espessura dela era de 4 metros. E ela tinha uma extensão de 5 quilômetros. Sabe o que Neemias faz? A primeira coisa que ele faz, ao chegar em Jerusalém, ele vai analisar a situação. Ele vai avaliar de forma profunda. Neemias aqui, irmãos, preste atenção. Ele vai nos ensinar 3 verdades sobre a necessidade de avaliação. Não somente na obra de Deus, mas a respeito de tudo que nós fazemos na nossa vida. O que Neemias faz? Ele vai avaliar a situação. O que nós precisamos aprender com Neemias? Que antes de tudo, nós precisamos avaliar. Antes de tudo, nós precisamos investigar. Neemias ele vai nos ensinar 3 verdades sobre a necessidade de avaliação. A primeira delas, é preciso avaliar antes de agir. É preciso avaliar antes de agir. Nós gostamos de agir. E o que Neemias vai nos ensinar? Antes de agir, ore. Antes de agir, avalie. Olha o que diz o verso 11. O verso 11 vai dizer assim: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Então veja bem, ele chega em Jerusalém. Ele havia viajado por cerca de 2 meses, porque essa era a distância de Suzã, da fortaleza de Suzã, onde ele estava, para Jerusalém. Neemias viaja por cerca de 2 meses, imagina, uma viagem desgastante, uma viagem cansativa, não tinha carro, não tinha helicóptero, não tinha avião, era no lombo de um animal. Neemias ele viaja por cerca de 2 meses, numa viagem cansativa. Ele chega em Jerusalém, o que ele faz? Ele para e descansa por 3 dias. Ele para e fica 3 dias descansando. 3 dias se recuperando. Aquela viagem que era esgotante, ela faz com que Neemias decida cansar. Quando Neemias para 3 dias, descansa por 3 dias, aquele descanso dele dá condições de ele olhar para frente, de ele olhar para dentro, de ele olhar para cima, de ele olhar ao redor dele, o que estava acontecendo, como tudo estava. Neemias ele para, descansa por 3 dias, então ele analisa ao seu redor, à sua frente, analisa para dentro, analisa para cima, ele não se precipita. Veja bem, Neemias não se precipita. Ele tinha cartas, ele tinha recursos, ele tinha tudo, ele podia chegar em Jerusalém metendo o pé na porta e dizendo: Deus me levantou para fazer uma grande obra, o rei me deu cartas, eu vou chegar aqui, eu vou restaurar esses muros e tudo vai acontecer. Ele não se precipita. Ele chega em Jerusalém, ele descansa por 3 dias, sabe por quê? Porque a precipitação no agir pode atrapalhar o avanço da obra de Deus. Veja bem, se nós formos precipitados ao tomar decisões a respeito da obra de Deus, essas decisões precipitadas podem atrapalhar o avanço da igreja. Só que não somente o avanço da igreja. A precipitação no agir, ela pode frustrar ou paralisar ou acabar com grandes projetos. Então, falamos semana passada, temos desafios, temos sonhos, temos projetos. O que nós precisamos? Não nos precipitar. Não sermos precipitados antes de agir. Deixa eu falar para você, a precipitação ela pode inclusive destruir famílias. A precipitação ela pode inclusive destruir casamentos. Veja bem, pessoas que agem de forma precipitada, falam de forma precipitada, que têm atitudes precipitadas, muitas vezes elas acabam desgastando o seu casamento e a sua família. A precipitação ela não atrapalha apenas a obra de Deus. Ela pode atrapalhar os nossos projetos pessoais. E ela pode atrapalhar também a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida de relacionamento para com os nossos cônjuges e a nossa família. Então deixa eu dar um conselho para você aqui. Nunca tome uma decisão de importância quando você estiver cansado. Não tome. Estou cansado disso. Estou cansado dessa situação. Estou cansado de tudo que eu estou vivendo. Não é a hora de você decidir, é a hora de você descansar. Veja bem, não tome decisões importantes quando você estiver cansado. Porque decidir cansado provavelmente vai levar você a decidir errado.
Então quando você estiver cansado, quando você estiver, afadigado, faz que nem Neemias, descansa. Deixa a poeira baixar. Analisa o que está acontecendo. E após pensar, e após analisar, e após averiguar, aí você então, ore antes. Busque a direção do Senhor e decida. Não se precipite, não tome decisões importantes cansado. Neemias, ele era um homem entusiasmado. Como eu falei aqui, ele era um homem apaixonado pela missão. Ele queria ver o avanço da obra, a restauração dos muros. Só que ele, veja bem, entusiasmo não é sinônimo de precipitação. Ser entusiasmado e apaixonado por algo não é a mesma coisa que ser precipitado. Neemias, ele era um homem entusiasmado, mas ele não era precipitado. E isso nós podemos ver em toda a vida dele. Quando ele vai falar com o rei, ele demora 4 meses para falar com o rei. Ele não se precipita. Ele ora por 4 meses, ele busca a Deus por 4 meses e depois ele vai falar com o rei. Neemias aqui, ele está indo para Jerusalém e ele precisa mobilizar o povo que está lá, conformado com aquela situação, conformado em como as muralhas estão, conformado em como tudo está andando. Neemias podia chegar apavorado e tentar convencer o povo. Sabe o que ele faz? Ele não se precipita. Ele para, descansa. Ele espera a hora certa para falar com o rei e a hora certa para falar com o povo. O entusiasmo, ele não é sinônimo de precipitação. Olhe para cá, olhe para mim. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você que está aqui hoje, quando você tem que tomar uma decisão, você é alguém que para, descansa e avalia antes de tomar uma decisão? Você para, pensa, repensa, analisa, para aí então decidir? Ou você é alguém precipitado, que sai agindo e falando sem pensar? Quem você é? Você é alguém que se precipita ou você é alguém que para? Você é alguém que pensa antes de agir ou você é alguém que age e depois vê no que vai dar? Deixa eu falar algo para você, irmão. Quando você estiver diante de uma decisão importante, não se precipita. Não se precipita. Não seja precipitado. Pare, descanse, ore, avalie a situação com calma e só depois dessas coisas, aí você tome uma decisão. Aí você tem uma atitude. Essa é a primeira lição, a primeira verdade que Neemias nos ensina a respeito da necessidade de avaliação. A segunda verdade que ele vai nos ensinar a respeito da necessidade de avaliação é que é preciso investigar antes de motivar. Então ele precisa motivar o povo. Só que para motivar o povo ele precisa saber como as muralhas estão. Olha o que ele vai fazer no verso 12, apenas na primeira parte. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei, preste atenção nisso aqui. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Neemias descansa 3 dias. E então, num determinado dia, o que ele faz? Ele se levanta à noite. E ele pega uns poucos homens, o único animal que ele tinha, e ele sai para averiguar as condições da muralha. O trabalho da reconstrução dos muros envolvia grande perigo, não era uma obra simples. Era uma obra que envolvia perigo, que envolvia desafios. Então Neemias, ele precisava investigar aquela situação. Ele precisava saber como estavam os muros em toda a sua extensão. Ele precisava saber o que ele precisaria fazer. Se ele soubesse os desafios, seria mais fácil para ele ganhar o coração do povo para fazer a obra. Ele precisava saber das circunstâncias, era necessário para que as portas se abrissem, para que ele motivasse o povo a cooperar. Só que veja bem, para que essa investigação acontecesse, Neemias levanta e sai à noite, acompanhado de uns poucos homens. Veja bem, está todo mundo dormindo, Neemias está acordado. Está todo mundo descansando. E tem Neemias e mais uma meia dúzia, que eles estão no meio de escombros. Nós vamos ler depois que o animal dele não conseguia passar. Por que não conseguia passar? Porque tinha muito entulho. Sabe o que Neemias faz? Ele levanta à noite. Ele vai à noite. Neemias, ele sabia que a reconstrução dos muros envolvia sacrifício pessoal da parte dele. Ele sabia que para aquela obra acontecer, ele precisaria se sacrificar. Ele precisaria abrir mão do seu conforto.
Veja bem, enquanto está todo mundo dormindo, Neemias está trabalhando. Está todo mundo dormindo. Está todo mundo descansando. Está todo mundo, sabe, de boa. E Neemias está lá, pilhado, na madrugada, caminhando no meio do monte de entulho. Ele está lá, sabe, está todo mundo descansado e Neemias está lá, trabalhando, se dedicando, se empenhando. Deixa eu falar para você algo, irmão, preste atenção nisso aqui. Se você deseja fazer algo de valor para Jesus, a primeira coisa que você vai precisar abrir mão é do seu conforto. Veja bem, Neemias podia estar dormindo como todo mundo estava dormindo. Neemias podia estar descansando como todo mundo estava descansando. Neemias abre mão do seu conforto. Ele abre mão do seu descanso. Ele abre mão do seu luxo. Veja bem, existe um Deus criado no nosso tempo. O Deus descanso. O Deus conforto. O Deus, eu preciso cuidar de mim. É o Deus do nosso tempo, irmão. É o Deus que ele gira em torno de nós mesmos. Sabe o que Neemias faz? Está todo mundo dormindo. Neemias está lá se sacrificando. Por isso Neemias era um líder. Se nós queremos aprender sobre liderança, Neemias nos ensina sobre liderança. Neemias, ele era um líder. Quem são os líderes, pastor? Veja bem, quem são os líderes? Que Deus levante líderes aqui na nossa igreja, irmão. Quem são os líderes? Os líderes estão acordados enquanto outros dormem. Sabem quem são os líderes? Enquanto todo mundo está descansando, eles estão trabalhando. Enquanto todo mundo está dormindo, eles estão acordados. Sabe quem são os líderes? Os líderes estão trabalhando enquanto outros descansam. Veja bem, Deus levantou Neemias. Neemias era um líder. E Deus não chama líderes para obras fáceis. Deus não chama líderes para obras fáceis. Se você está aqui e você entende que um dia Deus chamou você para liderar algo, seja na igreja, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja nos ambientes aonde você se encontra, saiba disso. O líder, ele dorme mais tarde que todos e acorda primeiro que todos. O líder, ele é o primeiro a chegar e o último a sair. O líder, enquanto todos estão dormindo, ele está lá se dedicando, se dobrando, se entregando. Esses são os líderes. Neemias, ele era um líder. Ele estava acordado enquanto todos estavam dormindo. Nós olhamos para Neemias 12 anos governando em Judá. Ele governou Judá por 12 anos. Ele foi governador em Jerusalém por 12 anos. Ele deu a vida por aquela causa. Ele deu a vida dele inteira. Ele entregou tudo o que tinha pela restauração daqueles muros. A terceira lição que Neemias vai nos ensinar a respeito da necessidade de a gente averiguar antes de decidir é que é preciso aprender a silenciar antes de falar. Veja bem, nós precisamos aprender a silenciar antes de falar. Olha o que Neemias vai fazer. No verso 12 vai dizer assim: e me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Olha o que ele diz agora: não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Ele vai, levanta de madrugada, tem alguns homens com ele, mas aquilo que Deus havia colocado no coração dele, ele guarda no coração. Ele deixa aquilo guardado para ele. Olha o que ele vai dizer lá no verso 16. Depois dele ter terminado a análise, vai dizer assim: os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então Deus chama Neemias. Deus coloca um desejo no coração de Neemias de restaurar aqueles muros. Neemias vai a Jerusalém, não conta nada para ninguém. Ele sai de noite, analisa os muros. Depois da análise, ele não fala nada para ninguém. Neemias nos ensina uma lição importante aqui. Antes de falar, nós precisamos aprender a silenciar. Nós precisamos aprender a ficar quietos. Sabe, a guardar as coisas para nós um pouco. Veja bem, pessoas bem-sucedidas, elas têm como marca a discrição. São discretas. Veja bem, quando você vê alguém fazendo algo espalhafatoso, você provavelmente vai ver alguém que nunca soube lidar com o sucesso. Você já notou que gente que tem recursos, gente que tem meios, gente que é famosa, eles não são muito espalhafatosos, mas que aqueles que eles enriquecem rapidamente eles ostentam aquilo que ganharam. É rápido.
A ostentação é a marca de alguém que nunca teve nada na vida. Então, quando ganha algo, ostenta o que tem. Sabe o que Neemias faz? Discrição. Ele é discreto. Ele fica em silêncio. Ele manteve segredo a respeito da avaliação que havia feito. Neemias, ele cala. Ele não queria que os seus planos fossem paralisados. Veja bem, ele fica em silêncio. Nós vamos falar depois de Sanbalate, Tobias, de Gesem. E quando nós falamos de Tobias, nós precisamos entender que Tobias era casado com a filha de Eliasibe, que era sacerdote. Veja bem, havia mistura de raças. O povo judeu casou com o povo pagão. Tobias era rei dos amonitas e ele casa com a filha do sacerdote. Então tudo que Neemias falasse ao sacerdote chegaria aos ouvidos de Tobias por meio de Eliasibe. Neemias não era burro, irmãos. Neemias, ele fica em silêncio primeiramente. Ele não fala nada para ninguém porque a obra já havia sido paralisada uma vez. E ele não queria que a obra parasse novamente. Então por isso ele silencia. Ele se aquieta. Ele espera a hora certa para falar. Ele espera a hora certa para desafiar o povo, para chamar o povo para o serviço. O silêncio, irmãos, muitas vezes é mais eloquente do que as palavras. O silêncio muitas vezes ele fala mais do que as palavras. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida e perguntar, irmãos, será que nós estamos escolhendo a hora certa de falar aquilo que está no nosso coração? Vocês lembram o que aconteceu com José? José sonhou, falou e ferrou, irmãos. Ele teve uma visão que se dobrava o sol, a lua, as estrelas, depois os feixes de trigo, ele foi falando. E quando ele falou, os irmãos deles, opa, espera aí, ele vai querer governar sobre nós. Então vamos dar um jeito nele rapidamente. Neemias, ele sabia que aquilo poderia atrapalhar. Sabe o que ele faz? Ele silencia. Deixa eu falar algo para você que está aqui hoje. Escolha, preste atenção. Escolha a hora certa de falar. E escolha também as pessoas certas para quem você vai falar. A respeito dos seus projetos, a respeito dos sonhos que você tem, a respeito daquilo que você sonha para com a obra de Deus. Escolha. Escolha a hora certa para falar. Mas escolha também as pessoas certas para falar. Veja bem, vai ter pessoas que você vai compartilhar aquilo que você sonha, que você planeja, que você deseja, e elas na hora farão questão de acabar com aquele seu projeto. Na hora, vão dizer, não, conheço 30 pessoas que fizeram isso aqui, não vai dar certo, desiste. Então escolhe a hora certa de falar, mas escolhe também as pessoas certas para quem você vai falar. Sabe, escolha as pessoas certas com quem você vai compartilhar os seus propósitos. Escolha, não fale para qualquer um. Não compartilhe com qualquer um. Sabe, não abra o seu coração para qualquer pessoa. Analise antes. Silencie antes de falar. Neemias nos ensina essas 3 verdades. E a segunda maneira que ele nos mostra que a obra avança é que o que sucede o avanço da obra é que nós precisamos analisar. Nós precisamos olhar para o nosso contexto, olhar para a nossa igreja, olhar para a nossa cidade e ver o que nós precisamos fazer aqui para que o evangelho avance. Neemias vai nos ensinar uma terceira forma, ou isso de forma escalonada, em que a obra de Deus avança. Ela avança com pequenos começos, ela avança sucedida de averiguação profunda. Em terceiro lugar, a obra de Deus avança através da cooperação de outras pessoas. Como que a obra de Deus avança? Através da cooperação de outras pessoas. Olha o que vai dizer os versos 17 e 18. Vai dizer assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta obra. Neemias averigua a situação. Ele faz uma análise geral de como estavam as muralhas, os muros. E qual o passo seguinte? Ele vai desafiar as pessoas. Ele diz, agora vamos lá. Nós precisamos nos levantar. Os muros estão destruídos. Ele vai dizer no verso 17, vocês estão vendo a miséria? Jerusalém, ela tinha 3 situações de calamidade ali. Ela estava em miséria. O povo estava em miséria.
As portas estavam queimadas pelo fogo. Por que Neemias enfatiza tanto a questão das portas queimadas pelo fogo? Veja bem, as portas eram o lugar onde se julgava as causas. Não tinha como nós temos aqui hoje um fórum. Então era nas portas que as causas eram julgadas. Com as portas queimadas, Neemias está dizendo, não há lei. Não há quem julgue corretamente pela lei. O judiciário está corrompido aqui. Já estava lá, irmão. Já estava lá em Jerusalém. O judiciário já era corrompido lá. As portas estavam queimadas pelo fogo. A terceira situação é que Jerusalém estava debaixo de vergonha. E aí Neemias, ele vê aquela situação e ele se levanta e desafia o povo. Por quê? Porque é impossível uma pessoa fazer a obra de Deus avançar de forma solitária. É impossível. Veja bem, a obra de Deus não avança por meio de uma pessoa. Uma pessoa não tem a condição de fazer a obra de Deus avançar. O sucesso nunca é um espetáculo de uma pessoa só. Nunca. Porque essa igreja está aqui? Porque tem pessoas trabalhando aqui. Porque essa igreja está há 3 anos aqui plantada? Porque há pessoas aqui, há pessoas cooperando, há pessoas servindo, há pessoas trabalhando, há pessoas contribuindo. Então tudo o que acontece aqui não é fruto de um homem, não é fruto do pregador nem do pastor da igreja. Isso aqui é fruto do corpo, é fruto das pessoas que fazem parte desse trabalho. Homem nenhum tem a capacidade de fazer o reino de Deus avançar de forma solitária. Neemias sabia disso. Ele sabia, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que a igreja avança, que a obra avança, que o reino avança, pela cooperação do povo de Deus que faz parte da obra. Neemias, ele desafia o povo. Ele abre os olhos do povo para a realidade da situação. Ele diz, olha, vocês estão vendo como isso aqui está? Olhem para Jerusalém, eles estão debaixo de vergonha, as portas estão queimadas, a miséria. Vocês estão vendo a situação? Neemias, ele abre os olhos do povo. Pegar as ferramentas e vamos para o muro. Vamos lá, virar massa, pegar pedra, vamos lá, vamos trabalhar. Neemias, ele desafia o povo para o trabalho, ele chama o povo a trabalhar. Aqueles muros jamais seriam reconstruídos sem o envolvimento do povo de Jerusalém que estava lá, jamais. Veja bem, você imagina Neemias trabalhando sozinho. Talvez ele teria levado 1000 anos e não teria reconstruído o muro. Jamais aquela obra teria acontecido sem a participação do povo. Neemias sabia que cada um precisava fazer a sua parte. Cada um precisava fazer a sua parte. Neemias tinha essa ciência. Muitas vezes, irmão, sabe o que nós ficamos fazendo? Nós ficamos culpando os outros pelo que eles deveriam fazer. Muitas vezes nós somos assim, né? Não, você talvez não, eu sou. Muitas vezes eu fico dizendo, não, fulano tinha que ter feito isso. Ciclano poderia fazer isso aqui. Beltrano poderia, olha, aquilo lá deveria ser feito pelo Beltrano. Muitas vezes a gente fica assim. A gente fica culpando os outros pelo que eles deveriam fazer. Aí a gente deveria perguntar, mas e nós? Será que nós estamos fazendo o que deveríamos fazer? Veja bem, culpar quem não está fazendo é fácil. Mas e olhar para nós? Analisar a nossa vida. Será que nós estamos fazendo o que precisa ser feito? A igreja avança na medida que o povo que dela faz parte se envolve com o avanço dela. Veja bem, a igreja avança à medida que o povo que faz parte dela se envolve. Quanto você tem se envolvido com o evangelismo aqui na igreja? Quanto você tem se envolvido em convidar pessoas para os cultos? Quanto você tem se envolvido em fazer uma visita para algum irmão? Quanto você tem se envolvido em participar das atividades da igreja? É assim que a igreja avança. Se você não se envolve com as atividades da igreja, com o evangelismo da igreja, com o trabalho da igreja, não reclame que a igreja não avança, porque você faz parte dela. O quanto você tem se envolvido. A igreja avança na medida que o povo dela se envolve com ela. Então, quanto mais pessoas envolvidas, mais a obra avança e menos pesado o fardo fica. Veja bem, mais pessoas envolvidas, o trabalho é mais dividido. O fardo pesa menos para uma quantidade menor de pessoas. Quanto mais pessoas se envolvem, mais o reino avança. Você tem se envolvido com o avanço da nossa igreja aqui? Você tem se envolvido com o avanço da igreja na nossa cidade? Vou fazer uma pergunta para você. Você está disposto, olhe para mim, você está disposto a nos próximos meses
e nos próximos anos, abrir mão de algumas coisas da sua vida, de alguns projetos da sua vida, para se envolver com o avanço da nossa igreja local? Você está disposto a abrir mão, a renunciar, a sacrificar e dizer: não, vou dar minha vida aqui, eu quero ver o reino de Deus avançando aqui, eu quero ver a obra de Deus crescendo, eu quero ver pessoas se convertendo? Você está disposto a se sacrificar? Sabe o que Neemias vai fazer? Ele vai mostrar o seu exemplo. No verso 17, a parte B, ele vai dizer assim, olha como ele fala. Ele não diz vão, ele não diz façam. Neemias, ele diz assim: venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Neemias não manda que o povo vá, ele diz: nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos reconstruir essas muralhas. Nós vamos restaurar essa cidade. Ele não dá uma ordem para que o povo vá sem que ele esteja junto. Ele não dá uma ordem para que o povo faça sem que ele vá com o povo fazer junto. Neemias já havia deixado o seu posto. Ele já havia se sacrificado. Ele já havia deixado seus interesses pessoais. Ele já havia aberto mão de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu me despreendi. E agora eu peço que vocês também se despreendam. Eu sacrifiquei tudo que eu tinha. E agora eu quero pedir para vocês: sacrifiquem o que vocês têm para que essas muralhas venham a ser restauradas. Se despreendam. Lá abram mão dos seus projetos e vamos restaurar. Ele sabia. Neemias sabia da força da unidade. Ele sabia que um povo unido é imparável. Deus sabia disso. Deus, ele sabe disso, tanto que quando você olha para Gênesis, que o povo começa a construir a Torre de Babel, eles começam a construir a Torre de Babel de baixo para cima, e eles estão tendo êxito no seu projeto. Aí Deus, ele chama, Deus em Trindade, ele diz: olha, esse povo aí, ele está imparável, nós precisamos descer lá e acabar com esse projeto deles, porque se nós deixarmos, eles vão ir além. Deus, ele sabe que a unidade tem força. Então Deus desceu em Babel e confundiu as línguas e acabou com aquele projeto. Neemias, ele sabe que a união do povo fazia força, que a unidade do povo possuía força, e que se o povo se unisse, a obra ia ser feita numa velocidade maior e com um cansaço menor. Deixa eu falar para você, irmão, a unidade, a união do povo de Deus, a união da igreja do Senhor, isso nos fará avançar. Se nós formos uma igreja que anda em unidade, que pensa no reino, que sonha os mesmos sonhos, que planeja os mesmos planos, que deseja ver o avanço do reino de Deus, você pode ter certeza que a obra de Deus vai avançar aqui. A unidade é poderosa, irmãos. Sabe por quê? Porque a unidade ela nos protege contra o desencorajamento. Então veja bem, sabe o que a unidade faz? Ela nos guarda. Quem são as pessoas que começam a cair no seio da igreja? Pessoas que abrem mão do congregar. Pessoas que abrem mão de participar do meio do povo de Deus. Veja bem, uma ovelha que se afasta do rebanho é tragada pelo lobo. Não tem como não. Veja bem, aonde está a nossa segurança? Em andarmos unidos, em andarmos próximos, em andarmos perto uns dos outros. Quando nós começamos a nos desencorajar, o que acontece? Nós estamos perto, então um irmão pode nos encorajar, um irmão pode nos animar, um irmão pode compartilhar do nosso sofrimento, um irmão pode orar por nós, um irmão pode nos aconselhar a respeito de uma situação. A unidade nos protege do desencorajamento. Sabe o que a unidade faz? A unidade nos ajuda a enfrentar qualquer oposição. Veja bem, se nós formos unidos, nós podemos vencer qualquer oposição, independente da oposição que se levante. Independente. Veja bem, se houver unidade na sua casa, não importa o que se levante na sua casa, no meio da sua família e no seu casamento. Se você e a sua esposa forem um, nada para vocês. Nada derruba vocês, nada desanima vocês. A unidade é poderosa, irmãos. A unidade nos protege e nos ajuda a enfrentar qualquer oposição. Neemias sabia disso. Ele chama o povo ao serviço. Ele mostra para o povo a importância da unidade. Só que ele vai além. Neemias, ele declara ao povo que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um responsável. Ele diz: olha, vamos reconstruir. As muralhas estão destruídas.
Vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Aí no verso 18, Neemias diz assim: e lhes declarei, falei para eles, como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Neemias vai e diz: nós precisamos reconstruir. Se nós nos unirmos, essa obra será feita. Só que deixa eu falar algo para vocês. Tudo isso aqui está acontecendo e tem um responsável. O responsável não sou eu. O responsável não é o rei. O responsável é Deus. Tudo isso está acontecendo porque a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que abriu as portas. Foi Deus que mudou o coração do rei. Foi Deus que deu condições de eu estar aqui hoje. Neemias declara ao povo quem era o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E aqui, irmãos, aqui está algo poderoso. Veja bem, o maior encorajamento que nós temos para fazer a obra de Deus é o próprio Deus. Estou desanimado de fazer a obra. Olhe para o que Deus fez para a sua vida. Olhe para a mão bondosa de Deus sobre a sua vida. Olhe de onde Deus tirou você. É o maior encorajamento que nós temos. Nós não precisamos estar sendo encorajados constantemente, diariamente para servir o Senhor. Deus é o nosso próprio encorajamento. Deus, Ele nos encoraja. Deus, Ele é o maior interessado no avanço da sua obra aqui nessa terra. É Deus que quer ver a obra avançar. É Deus que quer ver o seu reino avançar. Neemias, ele desafia o povo, ele chama o povo. Ele diz: Deus é o responsável por isso. Foi porque a mão de Deus estava sobre mim. E aí a resposta do povo, irmãos, ela é instantânea. O povo responde a Neemias de forma instantânea. Lá no verso 18 diz assim: então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Quando Neemias desafia o povo, quando Neemias diz: Deus está nesse negócio, essa é uma obra de Deus, a restauração dos muros é propósito de Deus, o povo diz: então nós vamos pegar junto nisso aqui. Então nós vamos nos preparar, nós vamos começar essa reconstrução, nós vamos servir nessa obra. Se Deus está nesse negócio, se Deus nos chamou para fazer isso, então nós vamos fazer essa obra acontecer. A maioria do povo se uniu a Neemias, arriscou a sua vida com Neemias. A maioria do povo fez o que precisava ser feito, porque a obra de Deus, ela somente avança com a cooperação do povo. Somente assim. Deixa eu falar alguma coisa, para fazer uma pergunta para você. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus para o serviço? O povo de Judá e de Jerusalém respondeu instantaneamente: eis-me aqui, vamos fazer. Qual tem sido a sua resposta ao chamado de Deus para a sua vida? Ao chamado do Evangelho para você? Ao chamado de Deus para que você coopere com o avanço do reino? Qual tem sido a sua resposta? Você tem respondido como o povo de Judá e Jerusalém? Eis-me aqui. Talvez essa é uma palavra que precisa voltar para o meio da igreja. Precisamos de alguém para fazer isso. Eis-me aqui. Eu me lembro quando eu me converti, irmão, era eis-me aqui para tudo. Eis-me aqui. Precisamos de alguém para fazer, eis-me aqui. Precisamos disso, eis-me aqui. Precisamos de alguém para ir lá, eis-me aqui. Não tinha hora, não tinha dia, não tinha tempo, irmão, não tinha doença, não tinha desculpa. Nós estava sempre, irmãos. Era eis-me aqui para tudo. E nós tínhamos ocupação, trabalhávamos, tínhamos família já. Qual tem sido a sua resposta? O reino avança através da cooperação de outras pessoas. Quarta maneira que o reino de Deus avança. O reino de Deus avança sempre debaixo de forte oposição. Sempre. O reino de Deus avança sempre debaixo de forte oposição. Olha o que vai dizer o verso 10. Vamos voltar no verso 10? O verso 10 vai dizer assim: mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Quando Neemias volta, Neemias pede cartas para passar por Samaria. Sambalate era governador de Samaria. Ele era quem governava Samaria. Quando Neemias passa por Samaria, e Sambalate, ele recebe a informação que Neemias está voltando para a restauração dos muros, juntamente com Tobias, eles não gostam daquilo. O texto vai dizer que não lhes agradou. Sabe, eles ficaram chateados.
que Neemias estava voltando para ajudar o povo de Deus. Que Neemias, ele queria o bem dos filhos de Deus. Sanbalat e Tobias, eles já haviam trabalhado contra a restauração lá em Esdras. É eles que tentam se infiltrar, é eles que tentam desanimar o povo, é eles que enviam uma carta para Artaxerxes para que a obra pare. Sanbalat e Tobias já haviam trabalhado para que a obra fosse paralisada. Quando eles ficam sabendo que Neemias havia vindo para restaurar, para iniciar a restauração da obra, eles ficam insatisfeitos. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Não pense que você fará algo para Deus sem ter oposição. Olhe para mim, olhe para mim. Não pense que você vai fazer alguma coisa para o Senhor e que não vai haver oposição nenhuma para o que você se propor a fazer. Não pense, você está enganado. Neemias está voltando para restaurar os muros. E aí tem 2 endemoniados lá, que eles estão insatisfeitos, que Neemias está voltando para ajudar os filhos de Deus. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão se opor. Sanbalat e Tobias, eles vão ser uma oposição ferrenha à restauração dos muros no restante da história. Sanbalat e Tobias, eles se opõem. Nós precisamos entender que haverá oposição quando nós nos propomos a fazer algo para Deus. Então, se você não quiser ter oposição, não faça nada. Não faça nada. Apenas se sente e assista o culto. Apenas, venha à igreja e vá para a sua casa. Você vai estar, talvez, andando de mãos dadas com o diabo. Porque se não há oposição do diabo, talvez estejamos andando de mão dada com ele. Sempre que nos propomos a fazer algo para Deus, teremos oposição. Se você, olhe para mim, se você está tendo oposição, você está fazendo algo para Deus aqui. E não aqui que eu digo, aqui dentro desse prédio. Fazendo algo para Deus, fora daqui, na vida de outras pessoas, servindo. Se você está fazendo algo para Jesus, e se você está tendo oposição, você vê que você começa a servir, dá algum problema aqui, dá um problema lá, estoura aqui, se levanta uma situação que está fora, que você nem imaginava que ia acontecer, e às vezes nós achamos que isso aqui é natural. Veja bem, nós estamos lidando com demônios. Nós não enxergamos eles, mas eles estão operando, estão trabalhando. E quando nós nos levantamos para servir ao Senhor, os demônios se levantam para não nos deixar servir ao Senhor. Eles se levantam em oposição. Então, se você está tendo oposição no que está fazendo para Jesus, deixa eu falar algo para você. Você está do lado certo. Pastor, comecei a fazer algo e encheu de problema. Começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. Descanse, você está do lado certo. Você está do lado de Jesus. Se está tendo oposição, você está do lado de Jesus. Se você está sofrendo com algumas circunstâncias que fugiram do seu controle por servir ao Senhor, descanse. Jesus está com você. Você está andando com Jesus nisso. Não pare. Você está tendo oposição? Não pare. Não pare. Siga firme. Siga firme. Está tendo oposição, eu estou enfrentando dificuldades, o diabo se levantou. Nem tudo é o diabo que se levanta, mas muitas coisas é o diabo se levantando. Se o diabo se levantou, ou você está fazendo algo para Jesus, fique em paz. Siga firme, Jesus está com você. Jesus está caminhando com você. Jesus é com você nessa obra. Jesus é com você nesse trabalho. Jesus é com você nessa empreitada. Fique firme. Fique firme. Haverá oposição, mas fique firme. O diabo se levantará. Fique firme. Sanbalat e Tobias estão por aí, irmão. Eles estão por aí. Eles estão soltos. Sanbalat e Tobias não querem o avanço do reino. Sanbalat e Tobias odeiam a igreja. Sanbalat e Tobias gostam de bater na igreja, que são os loucos, irmãos. Eles estão soltos por aí. Descanse. Deus cuida de Sanbalat e Tobias. Deus vai tratar de Sanbalat e Tobias. Deus, ele dará cabo de Sanbalat e Tobias. Apenas siga firme. Jesus é com você. Jesus é com você. No decorrer, irmão, no decorrer da sua vida, você vai se encontrar com pessoas mal intencionadas. Você vai, eu vou. Você já se encontrou com elas. Eu já me encontrei com várias. E provavelmente você já se encontrou com várias pessoas mal intencionadas. Várias. Elas estão por aí. Sanbalat e Tobias estão soltos. Nós nos encontraremos com pessoas mal intencionadas no decorrer da nossa vida. Pessoas que não se alegrarão com a nossa alegria. Pessoas que elas terão prazer na nossa tristeza. Elas choram quando nós choramos, mas elas não se alegram quando nós nos alegramos. Nós nos encontraremos com esse tipo de pessoa. Essas pessoas cruzarão o nosso caminho. Elas não se alegrarão com aquilo que nós estamos fazendo. Sanbalat e Tobias ficaram insatisfeitos com o que Neemias ia fazer.
E você vai encontrar um punhado de pessoas insatisfeitas com aquilo que você está fazendo. Ah, está servindo Jesus, para que servir Jesus? Esse negócio de igreja, esse negócio de obra, esse negócio de evangelizar, para que isso? Para com isso, não precisa disso, você não precisa fazer nada disso. Você vai encontrar esse tipo de pessoa todo dia, diariamente, constantemente na sua vida, não pare. Quando você se deparar com Sanbalat e Tobias, não pare. A reação de Sanbalat e Tobias foi essa. Quando Neemias volta para a reconstrução, eles ficam insatisfeitos. E eles começam a se opor a Neemias. Sabe por quê? Porque o diabo odeia o sucesso da obra de Deus. Odeia. Darren Patrick, ele vai falar no livro O Plantador de Igrejas, que se você quiser saber se o diabo existe, plante uma igreja. E aí você verá que o diabo é mais real do que você imagina. O diabo odeia o sucesso da obra de Deus. E pessoas más, elas não querem que a obra de Deus avance. Elas não querem. Pessoas más, elas não querem igrejas abertas, elas querem igrejas fechadas. Pessoas más, elas não querem os crentes dentro da igreja, elas torcem para que os crentes se desviem, para dizer, falei, diz que era crente, mas não é. Diz que servia a Jesus, mas não é. Pessoas más. Pessoas que não querem ver a igreja avançando. Jerusalém estava completamente arrasada. Os versos 13 e 14 vão dizer assim: de noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do monturo. O portão do monturo, sabe o que é o portão do monturo? Nós vamos falar dele mais para frente. O portão do monturo não havia encanamento, não havia sistema de esgoto. O portão do monturo é onde eles pegavam os seus excrementos e lançavam lá. Tinha um portão só para eles lançarem os seus excrementos lá. No portão do monturo, os povos ímpios das regiões vizinhas, eles queimavam seus filhos em sacrifício para Moloque. Neemias está caminhando, ele passa por esse portão, pelo portão do monturo. Ele inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. A situação era terrível. Você imagina, ele está com um cavalo, com um jumento, não sei, ele não consegue passar, não tinha espaço. As muralhas estavam destruídas. A situação de Jerusalém era uma situação de calamidade, ela estava completamente arrasada. Neemias, ele tinha de lidar com aquela situação. Aquilo era desafiador, irmãos. Era desafiador o que Neemias precisava fazer, era desconfortável. Você acha que Neemias não teve medo no meio da caminhada? Você imagina ele caminhando de noite, no escuro, vendo aquela situação de como as muralhas estavam. Certamente, Neemias, em certo momento da vida dele, ele temeu aquilo. Ele olhou para aquela situação, teve medo. Só que além de tudo isso, além de Jerusalém estar destruída, os inimigos, eles estavam unidos para que a reconstrução não acontecesse. Então Neemias, ele tinha um problema externo. As muralhas estavam destruídas, mas ele tinha um problema também do lado de fora. Ele tinha um problema externo, os inimigos, e um problema interno, as muralhas destruídas. Se fosse só reconstruir as muralhas, estava tranquilo. Mas ele teria oposição, ele tinha os inimigos contra ele. Sanbalat, que era o governador de Samaria, ele se une a Tobias, que era um rei dos amonitas. O povo amonita era um povo inimigo de Deus. Era um povo que odiava o povo de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Vai entrar um terceiro na história. Entra Gesem, que é rei de Quedar, um árabe. Então é Sanbalat, Tobias e Gesem. Você sabia que eles não se conheciam? Eles não eram amigos. Eles não eram íntimos. Eles não se conheciam, mas os seus demônios se conheciam. Os demônios que habitavam neles eram amigos. Eles trabalhavam pelo mesmo propósito. E o propósito deles era a destruição, era a paralisação, era com que a obra de Deus não avançasse. Eles não eram amigos, mas os seus demônios se conheciam. Assim que o povo de Deus dá um passo. No verso 18 o povo diz: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa obra. Quando o povo dá um passo de fé, eles vêm. Quando o povo se levanta para fazer algo, sabe o que acontece? O inimigo se levanta para paralisar aquilo que eles estão decididos a fazer. Quando o povo deu um passo, quando o povo caminhou, assim que o povo deu um passo de fé para fazer a vontade de Deus, o inimigo apareceu para tentar desanimá-los. Quando o povo de Deus se levanta e diz: vamos fazer algo, Satanás e seus demônios dizem:
vamos nos levantar e se opor àquilo que eles querem fazer. Eles dizem, vamos paralisar. Os inimigos, irmãos, sempre vão se unir contra nós quando nos levantarmos para fazer a obra de Deus. Sempre, sempre. Se nós queremos ver o avanço do reino de Deus, sabe que nós vamos ter? Bastante inimigos. Os demônios não vão nos dar sossego. Eles vão atacar. E muitas vezes o ataque de demônios é com enfermidades. Muitas vezes o ataque de demônios é no meio do nosso relacionamento. Os demônios atacam. Os demônios, eles não deixam de trabalhar. E quando você se levanta para fazer algo, os demônios se levantam para que você pare. Veja bem, há pelo menos 3 armas usadas pelo inimigo no avanço, contra o avanço da obra de Deus. O povo de Deus se levanta. Vamos avançar. Os inimigos se levantam, Sanbalate, Tobias e Gesem. E eles vão usar 3 armas. Eles usam 3 armas para conter o avanço. Para que a obra não avance, para que os muros não sejam restaurados. Primeira arma que os inimigos usam, zombaria. A zombaria. Olha o que vai dizer o verso 19. Porém, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós. A primeira arma que o inimigo usa contra o avanço do reino, contra o avanço da restauração das muralhas, a zombaria. Aqueles homens zombam do povo de Deus. Sabe o que eles vão dizer? Vocês são uns fracos. Essa obra de vocês aí não vai dar em nada. Vai passar uma raposa em cima e esses muros vão cair. Não vai dar em nada, porque você não desiste. A primeira raposa que passar derruba esse muro que vocês estão reconstruindo aí. Que obra mais mal feita. Que trabalho mais mal feito. Aqueles homens chamam os judeus de fraco. Eles dizem que uma raposa poderia derrubar aqueles muros. A primeira arma que os inimigos de Deus usam contra o avanço da restauração dos muros é a zombaria. Deixa eu perguntar para você. Você está preparado? Olhe para mim. Você está preparado para ser zombado? Você está preparado? Você está preparado para a zombaria? Para ser zombado pelas pessoas por você se dedicar ao avanço da obra de Deus? Você está preparado para as pessoas dizerem que você quer? Você é um pecador, que você quer na igreja. Agora você quer pregar, virou crentão. Bíblia debaixo do braço. Quer dar aleluia, na igreja dá aleluia, em casa fica incomodando. Você está preparado para ser zombado? Você está preparado para que as pessoas zombem de você por você servir ao Senhor? Você está preparado para isso? Porque quando você se levantar para fazer algo para o Senhor, a zombaria vai começar. Sanbalate e Tobias, os endemoniados, eles vão aparecer do seu lado para zombar de você, para debochar de você, para dizer, você é um fraco, agora você quer dizer que é crente, não vai durar muito tempo na igreja. Logo, logo você está de volta aqui com a gente. Você está preparado para ser zombado? Está preparado para a zombaria? Agora vai morar na igreja. Agora só quer igreja de Jesus. Está preparado? Sanbalate e Tobias, eles vão aparecer na hora que você começar a se dedicar para fazer as coisas do Senhor. A segunda arma que o inimigo usa, ele usa a zombaria. A segunda arma que eles usam para conter o avanço da restauração dos muros, o desprezo. No verso 19 vai dizer assim: o que é isso que vocês estão fazendo? Não, verso 19, desculpe. Gesem souberam disso, zombaram de nós. E aí no final do verso 19 vai dizer assim: e nos desprezaram. Sabe o que eles fazem? Eles zombam do povo de Deus. Eles zombam de Neemias. Aí eles vão para um segundo ataque. Eles desprezam o povo. Sabe, eles tratam o povo com desprezo. Eles humilharam os judeus. Eles não queriam o bem do povo judeu. Eles ficaram enfurecidos quando Neemias procurou o bem do povo e a restauração da cidade. Eles zombam, eles desprezam o esforço de Neemias. Eles desprezam o sacrifício do povo. Segunda pergunta que eu quero fazer para você aqui: você está preparado para ser desprezado? Você está preparado para isso? Você está preparado para sofrer desprezo? Para ser desprezado e humilhado por aqueles que não querem o bem da igreja do Senhor? Você está preparado para isso? Há Sanbalates e Tobias que não querem o bem da igreja, e eles vão desprezar você. Eles vão humilhar você. Eles vão tentar nos humilhar. Eles vão nos tratar com desprezo. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser desprezado, para ser humilhado? Porque eu estou falando com um crente. Um crente se prepara para isso. Um crente se prepara para a zombaria. Um crente se prepara para o desprezo. A terceira arma que eles usam,
para tentar impedir o avanço da restauração. Depois de zombar, depois de desprezar, eles acusam. Eles fazem o papel do diabo, o acusador. O diabo é o acusador. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão acusar o povo. Olha o que vai dizer lá no verso 19 ainda. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei, seus rebeldes? Vocês são rebeldes. Isso é rebelião que vocês estão fazendo. Eles acusam o povo de Deus. Eles acusam Neemias e o povo de rebelião. Eles dizem: olha, vocês estão se rebelando contra o rei. Vocês são um bando de rebelde. Vocês não querem o avanço da igreja, vocês são rebeldes. Vocês só querem fazer algo para se mostrar. A rebelião no coração de vocês. Eles acusam o povo de rebeldia. Acusam Neemias de rebeldia, eles fazem o papel do diabo. Eles acusam. Acusam e acusam. Esse é o papel do diabo, o diabo é o acusador. Uma terceira pergunta para você. Você está preparado para no decorrer do seu serviço ao Senhor você ouvir acusações? Você ouvir pessoas falando coisas de você que não são verdades? Você está preparado para isso? Para ouvir mentiras a seu respeito? Para ouvir inverdades a seu respeito? Você está preparado? Para ouvir as pessoas falando coisas que não são verdadeiras da sua vida? Você saber que aquilo é mentira e você não responder da mesma forma porque você é crente? Você está preparado? Está preparado para que as pessoas mintam a seu respeito? Para que as pessoas, elas acusem você de coisas que você não fez? Você está preparado para ouvir inverdades a seu respeito? Você está preparado para isso? Você está preparado para as pessoas, elas torcerem as suas motivações? Ou julgarem as motivações do seu coração? Você está preparado para isso? Para as pessoas mentirem a seu respeito, falarem inverdades a seu respeito, sobre quem você é, sobre as suas motivações? O diabo sempre trabalha assim. Sanbalat e Tobias sempre trabalham assim. E deixa eu falar, Sanbalat e Tobias não estão muito longe de nós. Às vezes eles estão no nosso meio. Às vezes eles estão mais perto do que nós imaginamos. Sanbalat e Tobias, eles são peritos em zombaria, em desprezo, em acusação. Os inimigos do povo de Deus sempre torcem as motivações do povo de Deus. Eles sempre torcem. Eles sempre distorcem. Eles sempre acham um meio. São os inimigos do povo de Deus. Eles fazem o trabalho de torcer as motivações do povo. Eles pensam que o povo de Deus é como eles. Veja bem, pessoas que agem como Sanbalat e Tobias, na verdade elas pensam que eu e você somos como Sanbalat e Tobias, como elas. Na verdade, aquilo que eles falam a nosso respeito, fala muito a respeito de quem eles são. Quando Sanbalat e Tobias, eles zombam de Neemias, dizendo que eles eram fracos, na verdade os fracos ali é Sanbalat, Tobias e Gesem. Quando Sanbalat, Tobias e Gesem desprezam o povo, sabe, quando eles humilham o povo, na verdade ali os humilhados seriam eles mais na frente. Quando Sanbalat e Tobias acusam o povo de rebeldia, torcem as motivações do coração de Neemias e do povo, na verdade ali Sanbalat e Tobias estavam revelando quem eles eram de fato. Sanbalat e Tobias acusam. Os inimigos do povo de Deus sempre torcem as motivações do povo de Deus. Veja bem, a igreja avança, e ela sempre avança debaixo de oposição, sempre foi assim, sempre foi. Em toda a história da igreja sempre houve oposição, perseguição, morte, martírio, sempre houve. E a igreja sempre avançou, a igreja sempre cresceu, sempre haverá oposição. Mas sabe qual a boa notícia? Deus sempre está com o seu povo. Deus sempre está com a sua igreja. Deus sempre está com os seus filhos. Eu vou repetir aqui para você. Sempre haverá oposição, mas nós temos uma garantia. Deus está conosco. Deus está conosco. A mão bondosa dele está sobre nós. Ele nos guia, ele nos guarda, é ele que vai à nossa frente. Deus está conosco. Ele sempre estará conosco. As portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Sanbalat e Tobias se levantarão durante o restante da história de Neemias, mas Deus está com Neemias e com o povo naquela obra. Deus está conosco. Deus está conosco, é o que Neemias vai dizer no verso 20. Haverá oposição. Sanbalat e Tobias se levantarão, Gesem se levantará.
Veja bem, Neemias vai voltar. Depois de 12 anos ele volta para prestar conta para Artaxerxes. Quando Neemias volta, sabe aonde Tobias está morando? Tobias está morando dentro de um cômodo, dentro do templo de Deus. O seu cunhado bota ele lá dentro. Neemias volta. Neemias atira tudo fora, irmãos. Neemias pega as roupas, pega as mobílias, pega Tobias e atira Tobias fora do templo. Sempre haverá oposição. Sempre haverá, mas nós temos uma certeza: Deus está conosco. Neemias vai encerrar no verso 20 dizendo assim: quando ele é chamado de rebelde, quando ele é desprezado, quando Sanbalat, Tobias e Gesem zombam, Neemias olha para eles, e Neemias, ele não responde com ira. Neemias, ele não responde na mesma moeda. Neemias olha e diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus. Sanbalat e Tobias se levantam, Gesem se levanta, a oposição se levanta. Eles tentam tirar Neemias do seu prumo. Neemias diz: ei, peraí, não sou como vocês, não descerei no nível de vocês. Deus está conosco e essa obra acontecerá, nós seremos bem-sucedidos porque Ele está conosco. Deus está conosco, sempre haverá oposição. A obra de Deus precisa avançar. Ela avança com pequenos começos. O avanço dela se dá pela uma averiguação, sucede uma averiguação. Ela avança com a cooperação de outras pessoas. A obra de Deus avança sempre debaixo de oposição, mas Deus está conosco. E há duas lições práticas que nós podemos aprender aqui com esse texto de Neemias hoje. Aqui nós encerramos. Duas aplicações práticas sobre o que Neemias nos ensina aqui essa noite. A primeira delas, a primeira lição que Neemias nos ensina, dos versos 10 a 20, aqui nessa noite. A primeira lição é que a bênção de Deus é a base para o avanço da sua obra. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Porque a obra de Deus avança, ela avança sempre por conta da bênção de Deus. É o que Neemias diz lá no verso 20: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus. A primeira lição que Neemias nos ensina é que a bênção de Deus é a base do avanço da sua obra. Veja bem, sem a ajuda de Deus o nosso trabalho é vão. É vão. Sabe o que vai dizer Salmo 127, verso 1? O salmista diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja bem, se o Senhor não edificar a obra, nós estamos fazendo as coisas em vão. A nossa confiança não está em nós, a nossa confiança está no Senhor. A obra de Deus avança não por causa de um homem, não por causa de um pregador, mas por causa da bênção do Senhor. Nós precisamos nos lembrar do que Jesus diz em João 15:5. Jesus em João 15:5, na parábola da videira, no ensino sobre a videira verdadeira, Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí na parte final Jesus diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos nos lembrar disso. Veja bem, sem Jesus não podemos fazer nada. Sem Jesus a igreja não avança. Sem Jesus a sua empresa é um fracasso. Sem Jesus o seu casamento é um fracasso. Sem Jesus tudo aquilo que você faz, ainda que possa dar certo, é fracasso. Sem Jesus somos nada. Sem Ele não podemos nada. Nós precisamos nos lembrar o que Paulo diz em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é Sanbalat e Tobias? Quem são os demônios? Quem são aqueles que se levantam contra o avanço da igreja? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Quem pode parar a igreja? Veja bem, a confiança em Deus é o maior incentivo que temos para nos dedicar ao avanço da obra de Deus. O Deus dos céus é que nos fará bem-sucedidos. Amém? O Deus dos céus nos fará bem-sucedidos. Nós não precisamos temer nenhuma oposição. Haverá oposição? Haverá. Haverá Sanbalat, Tobias e Gesem? Sempre haverá. Os demônios se levantarão? Sempre se levantarão. Mas nós não precisamos temer a oposição.
Deus está conosco. A segunda lição prática que Neemias vai nos ensinar aqui é que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Veja bem, a obra de Deus avança debaixo da bênção de Deus, mas isso não anula a nossa parte em fazer a obra de Deus. Olha o que Neemias vai dizer na parte final do verso 20. O Deus dos céus é quem fará com que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução do templo. Eles dizem, Deus fará, Deus abençoará. Mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos preparar e fazer a nossa parte aqui. Deus é soberano? Ele é soberano. Mas isso não nos exime de fazer a nossa parte. A vitória sempre vem de Deus. É Deus que nos faz avançar. Mas nós precisamos, olhe para mim, nós precisamos empunhar as nossas ferramentas de trabalho. Nós precisamos pegar a pá. Nós precisamos pegar a enxada. Nós precisamos pegar a foice. Nós precisamos pegar as nossas ferramentas de trabalho. Nós precisamos pegar a nossa espada, porque nós vamos ver que eles vão trabalhar na reconstrução dos muros com uma mão na espada e com uma mão na pá. Com uma mão na espada e com uma mão na pá de pedreiro. Eles vão estar de um lado se defendendo e de outro lado servindo. Nós precisamos empunhar as nossas armas, empunhar as nossas ferramentas. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Precisamos, a partir dessa noite aqui, irmãos, voltar a dizer, eis-me aqui, eu quero servir. Aonde precisa servir, pastor? Eis-me aqui. É na salinha? Eis-me aqui. É na recepção? Eis-me aqui. É no evangelismo? Eis-me aqui. Aonde precisa de ajuda, pastor? Eu estou aqui. Pastor, não espere ser chamado para servir. Se coloque à disposição para o serviço. Não, mas o pastor não me chama para mim servir. Não, o pastor não tem que chamar você para servir. Você precisa se colocar à disposição do pastor, do líder do louvor, do líder da salinha, dos diáconos da igreja. Você precisa dizer, eu quero servir. Aonde eu posso servir? Aonde há uma oportunidade para me servir? O que eu posso fazer nessa igreja? Qual a área dessa igreja que precisa servir? Volte a dizer, eis-me aqui. Que a partir de hoje, irmãos, nos nossos lábios volte essas palavras. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui, irmão. Eu quero servir. Eu quero ver a obra de Deus avançando. Nós precisamos botar as nossas mãos na obra, irmão. Nós precisamos pegar na pá, nós precisamos pegar na foice, nós precisamos... Veja bem, nós temos uma grande obra para fazer nessa cidade. Há muitas almas para serem ganhas para o Senhor aqui. Há muitas famílias para serem restauradas. Há muitas pessoas perdidas aqui. Nós temos uma grande obra para fazer. Essa cidade, assim como Jerusalém estava, ela está debaixo de ruínas. Ela está destruída. Há pessoas em miséria, há pessoas em vergonha, há pessoas em opróbrio aqui. E sabe como Deus trabalha aqui por meio da igreja? E nós somos igreja aqui também nessa comunidade, nessa cidade. Nós precisamos botar as nossas mãos à obra, irmão. Nós precisamos dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Nós precisamos orar ao Senhor, dizendo, Senhor, envia-me, usa-me. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Eu quero cooperar para aquilo que o Senhor está fazendo nessa cidade, nessa igreja, na vida das pessoas aqui. Vamos à obra. A obra precisa avançar. A igreja precisa avançar. E Deus faz isso por meio do seu povo. Que Deus possa hoje aqui, irmãos, sabe, acender uma chama no nosso coração. Um desejo pelo serviço. Um desejo pelo avanço da obra de Deus. Um desejo para que as coisas de Deus cresçam, para que o reino de Deus avance. Que Deus possa colocar um anseio no seu coração, como colocou no coração de Neemias, para que você ame a igreja e trabalhe para que a igreja cresça. Amém, meus irmãos?